Aqui a gente vai continuar com as questões. A gente falou sobre a questão 26, 27, né? Acho que agora é a 28, deixa eu ver ali. A gente fechou a 27, agora a gente vai ver a 28, tá bom? Então, aí é a próxima, 28. Então, deixa eu começar aqui. Calcule o tamanho efetivo de uma população de camundongos em que em 6 gerações variou de 10 a 500, sendo n das sucessivas gerações igual a 10, 100, 50, 80, 20, 500. Compare com a média aritmética da população e discuta o efeito gargalo. Então, essa aqui é uma ocasião para vocês usarem essa fórmula, que é 1 sobre NE vai ser igual a 1 sobre T, vezes a somatória de 1 sobre NI, com NI variando do primeiro caso ao caso T, tá bom? Que é o T gerações, né? Bom, então, vamos ver. São uma população que variou 10, 100, 50, 80, 20 e 500, tá? Então, a gente vai ter que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gerações. Então, a gente vai ter que 1 sobre NE vai ser igual a 1 sobre 6, tá? Que são 6 gerações, vezes a somatória de 1 sobre 10, mais 1 sobre 100, mais 1 sobre 50, mais 1 sobre 80, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 500. Então aí a gente chega que 1 sobre NE é igual a 0,03242. Só que aí a gente tem que achar o tamanho da população. Então a gente divide isso aí por 1. Aí a gente tem que a população tinha 30,8483. Ou seja, essa população variou bastante, mas é como se a gente converteu para uma população de mais ou menos 30,8483 ratinhos, em 6 gerações ficou desse tamanho, tá bom? Então era um número igual de machos e fêmeas, todos deixavam igual o número de descendentes, todos os casais, e a população ficou do mesmo tamanho, tá bom? Então tá, então eram 15 casais, e na próxima geração 15 casais, e na próxima geração 15 casais, né? Ou seja, se a gente fizer a média aritmética, a gente vai somar 10, mais 100, mais 50, mais 80, mais 20, mais 500. A gente vai dividir por 6 e vai dar 126,6667. Tá? Então, veja, se você usar a média aritmética, você vai falar, né, essa população está bem, tem mais de 100 indivíduos. Só que se você usar a média harmônica, que é essa aqui, né, você vai perceber que a população, na verdade, é menor, tamanho efetivo, do que a média aritmética sugere. Principalmente porque o efeito gargalo elimina e expurga genes. Então, a população, os gargalos, eles funcionam, eles têm um impacto muito maior na diversidade genética do que os períodos em que a população está de grande tamanho. Então, que acontece? A população, na verdade, é bem menor. Agora, lembrando aqui o número 50, mais ou menos um número mágico. Pelo menos para animais grandes, como onças e seres humanos, a chance da gente manter a diversidade genética por um número razoável de gerações, durante 100 anos, por exemplo, ela é boa. Tanto que em histórias de ficção científica em que você tem uma espaçonave indo na velocidade lenta de uma estrela para outra, provavelmente é isso que a gente vai ter que fazer, né? A gente vai ter que, talvez através de uma vela solar, né, acelerar um asteroide. Esse asteroide, talvez, né, o pessoal fala, vamos botar gelo dentro do asteroide metálico, né? Então a gente põe espelhos em volta e a gente esquenta esse asteroide. Aí vai esquentando esse asteroide, ele vai ficando uma bola vermelha de fogo. Aí o calor chega no meio, vai estar cheio de gelo, aí ele vai fazer uma bolha de metal, né? Aí esse asteroide oco, a gente aí vai tampar os buracos, e aí a gente vai encher de terra dentro, né? E aí a gente vai girar ele. Aí a gente vai ter
uma, né, um habitat. Aí a gente prende esse habitat, né, com ar e terra e provavelmente uma luz central, né? E aí, claro, né, algum sistema de produção de energia. E aí a gente põe uma vela solar e aí a gente deixa a luz do sol ir empurrando. E se a aceleração é constante, eventualmente a gente vai atingir grandes velocidades, né? Aí conforme a gente se aproxima de outra estrela, aí a gente vira essa espaçonave, né? E aí ele vai desacelerando em direção à estrela, né? Isso aí pode demorar centenas de anos para a gente conseguir chegar, por exemplo, em Alpha Centauri, que é a estrela mais próxima, né? Que talvez tenha um planeta, né? E de 3 anos-luz de distância, 3,5, né? Então, para você fazer isso, você vai ter que levar muita gente, porque a deriva genética faz a gente perder diversidade genética, né? Então, números, sabe, se vai demorar 100 anos, provavelmente a gente precisaria de uma população de 50 pessoas, todos mais ou menos jovens, e todo mundo, todos os casais produzindo um número igual de filhos, né? Esse é o único jeito da gente manter a diversidade genética até chegar lá no outro planeta, senão todo mundo vai ser igual quando chegar lá, né? Então, esse é o raciocínio usado para propor que não, a gente vai ter que levar uma comunidade inteira, né? Porque se a viagem vai demorar muito, a diversidade genética vai ser perdida, tá? Bom, agora deixa eu contar para vocês um macete, né? Às vezes eu combino essa fórmula com essa fórmula. Às vezes eu faço uma questão em que eu ponho uma tabelinha lá, eu falo, olha, era uma população de algum animal legal, né? Yara, né? No cativeiro, ela ficou variando de. Aí eu dou o número de machos e fêmeas. Aí, digamos, 10 machos e 12 fêmeas. Depois, 7 machos e 20 fêmeas. E assim por diante, né? Aí eu falo para vocês calcularem o tamanho efetivo da população. E é pegadinha, porque as pessoas às vezes usam a primeira fórmula para ver o tamanho efetivo de cada geração. Aí depois usam a população total, e aí eu faço uma coluna, né, com a população total, então número de machos, número de fêmeas, população total. Aí as pessoas vão para a população total para calcular o tamanho efetivo ao longo das gerações. Pegadinha. Porque, na verdade, o tamanho efetivo da população é menor do que o número de machos e fêmeas sugere, né? Somando os dois. Então, na verdade, você tem que aplicar o tamanho efetivo da população com essa fórmula, aí usar os produtos dessa fórmula nessa fórmula, tá bom? Deixa eu fazer uma pausa para vocês fazerem perguntas se vocês quiserem, porque sabe como é que é, né? Conhecendo a lei de Murphy, se você não entendeu isso, aí metade da prova vai ser desse jeito, né?